Olá, meus irmãos. Vamos aqui para mais um vídeo que eu quero reproduzir as palavras que falo nas congregações. E esse assunto aqui foi no final do ano passado. Então, antes da ocorrência dessa pandemia do Covid-19. E o assunto é a morte. Bem, se alguém quiser ligar a essa condição que estamos, com tantas mortes no mundo todo, pode até ligar, mas na verdade falei isso bem antes. Esse é um assunto que precisa ser enfrentado e compreendido do ponto de vista da palavra de Deus. Naqueles dias que eu falei sobre isso, numa reunião com pastores da cidade, um irmão contou, um dos pastores contou que sua mãe, há uns meses atrás, uns meses antes, tinha pedido a música e o texto bíblico para o sepultamento dela, e ela estava saudável. Eles estranharam, mas depois de uma semana teve um derrame, foi internada, saiu do hospital, mas depois disso não sobreviveu, morreu. Conhecemos histórias de gente assim, que parece que Deus avisa, discípulos de Jesus, filhos de Deus, que parece que Deus avisa que vai levar. Não é? Na Bíblia tem casos desse, e também na história da igreja, na história dos nossos conhecidos. Não é? Relembrei para os irmãos da história que Jamê nos contou quando um dos motores de um avião, há muitos anos atrás, num voo que ele estava fazendo com Irani, e um dos motores estourou e foi aquele pânico no avião, e ele e ela ficaram ali tranquilos diante da possibilidade da queda do avião. É claro que o avião não caiu, eles estão vivos aí até hoje, mas a atitude, disse ele para mim, naquela ocasião, chamou a atenção das pessoas de como eles se mantiveram tranquilos numa situação de morte iminente. Tem uma história engraçada que um irmão, um pastor muito amigo meu, gosta de contar, que um casal da igreja, um casal de idosos inclusive, estavam no avião e houve um problema no avião. Aliás, um problema não, uma turbulência, aquelas turbulências fortes e demoradas de passar. E então a esposa, aquela senhora, com medo, apertando a mão do marido, pediu para ele: canta uma música para mim. E ele cantou Eu Avisto uma Terra Feliz. Ela disse: essa não, essa não. Então, na hora da verdade, diante da morte, a irmã fraquejou. Nós sabemos de irmãos que, diante de uma doença, tomaram uma postura de fé para ser curado e também de fé para partir e estar com o Senhor, e alguns deles até com uma certa expectativa e alegria. Bem, como reagimos quando temos a notícia de uma doença grave? Diante de um provável acidente, ou diante da morte de alguém achegado, como encaramos a morte? A forma como respondemos a essas perguntas indica o quanto a gente conhece de Deus e o quanto a gente conhece das Escrituras. Eu gostaria de tomar o texto de Filipenses 1, 20 a 26 como base para a gente ver como Paulo encarava essa situação. Colossenses 1, 20 a 26. Vejamos Colossenses 1:20. Colossenses 1:20 diz: segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Veja só, qual era o assunto de Paulo aqui? Qual era a expectativa dele?
a preocupação dele era morrer, não era. Também não era viver. A preocupação de Paulo não é, eu quero viver, eu querer morrer. O desejo de Paulo, o apóstolo, era que Cristo fosse engrandecido. Não importa se pela vida, não importa se pela morte, o importante é que Cristo seja engrandecido. Este é o assunto de Paulo. O assunto de Paulo não é viver e viver bem ou morrer, ou o tipo de morte que ele vai ter. O assunto de Paulo, o desejo dele é: eu quero que Cristo seja engrandecido. Se eu viver e Cristo for engrandecido, eu estou contente. Se eu morrer e nisso houver engrandecimento do nome de Jesus, eu estou contente. Da mesma forma, se vivendo a minha vida se resume a mim mesmo, a viver como todo mundo vive, e isso não faz diferença para o engrandecimento do nome do Senhor, a vida não tem sentido. Morrer também por morrer, sem que Jesus seja engrandecido nisso, também não tem sentido. O fato é que para Paulo, Cristo é o centro, não ele. Quando a gente fala de morte, a gente pensa logo, né? Eu não posso morrer porque eu tenho muita coisa para fazer. Eu não posso morrer porque eu tenho pessoas para cuidar. Eu quero viver porque vivendo eu vou fazer tal e tal coisa, eu vou conseguir tal e tal coisa. Não, viver e morrer nessa atitude de Paulo não é por causa dele. Viver e morrer é por causa de Cristo. Então, eu já vou colocando a minha fala aqui nessa linha também. Quando falamos de morte, precisamos falar de morte, porque a morte faz parte da vida. Desde que Adão e Eva pecaram, a morte entrou no mundo. E o Senhor Jesus na cruz derrotou a morte, venceu a morte, ressuscitou, mas e nós já temos a vida eterna, mas fisicamente a gente ainda morre, ainda vai morrer. A morte faz parte da vida. Então a gente precisa tratar esse assunto, mas quando a gente trata esse assunto, assim como tratar os assuntos que se referem a viver, precisam estar sob a necessidade de que Cristo seja engrandecido. Então esse é o nosso assunto. Jesus é o centro. No versículo 21, Paulo segue dizendo que para ele, bem, vou ler como ele escreveu, porque para mim o viver é Cristo. Ele quer no versículo 20 que Cristo seja engrandecido pela vida ou pela morte, não importa. Se eu viver, Cristo seja engrandecido. Se eu morrer, que Cristo seja engrandecido. Não importa que eu viva ou que eu morra, importa que Cristo seja engrandecido. E ele diz, por que isso? Porque para ele o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Daqui a pouco eu vou voltar a esse assunto, porque é que para ele morrer é lucro, para ele morrer é ganho. Mas aqui ele já vai encarando a morte de uma maneira muito tranquila. Ele diz, morrer para mim é lucro, é vantagem, é ganho. Se uma pessoa, se eu tenho um carrinho velho e alguém vem para mim e diz que tem um carro, um Alfa Romeo, e quer trocar comigo, é claro que eu vou trocar, eu vou aceitar. E se ele diz então que vai pagar o licenciamento, IPVA, e vai botar o combustível, vai pagar o seguro o resto da vida para ficar com aquele carro, para mim ter aquele carro, perder o carrinho velho que eu tenho e ficar com um carro bom, novo, é ganho, é lucro. Eu estou dando esse exemplo do carro porque lá na frente eu vou precisar usá-lo novamente para falar do que está escrito aí, do que Paulo vai dizer mais à frente. Mas o fato é que aqui Paulo já tem uma definição. Ele já diz, olha, a morte para mim, longe de ser um problema, é lucro, é ganho. E enquanto eu estou vivo, para mim o viver é Cristo. Ele segue centrado em Cristo.
No versículos seguintes, a gente vai encontrar Paulo falando de um pouco de insegurança, de dúvida, diante das opções que são viver ou morrer. Mas veja com que tranquilidade ele encara isso. Ele diz, mas, ele fala antes, que para ele morrer é lucro, morrer é ganho. Mas aqui ele diz, se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei o que deva escolher. Então ele está em dúvida. Mas de ambos os lados estou em aperto. Que aperto interessante esse de Paulo. Fico vivo ou morro? Tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Veja, nesses 2 versículos, Paulo mostra exatamente por que é que ele diz que morrer é ganho, por que é que morrer é lucro. Ele diz que é porque morrer é estar com Cristo. Então a gente entende o versículo anterior com este aqui, que na verdade tudo é Cristo. No anterior ele disse, viver é Cristo, morrer é lucro. E aqui, neste versículo 23, ele diz que o morrer é lucro, porque morrer é partir e estar com Cristo. Ele continua centrado em Jesus. Continua dizendo que ele está dividido entre... Ele fala que está dividido entre viver e morrer, mas ele, por outro lado, ele ousa afirmar que tem desejo de partir e estar com Cristo. Tem desejo, tem uma vontade de ir, tem uma vontade de estar com Cristo. E ele diz aí que isto é ainda, aí está escrito no final, isto é ainda muito melhor, partir e estar com Cristo. Gostaria de fazer aqui uma observação doutrinária. Alguns querem ensinar que quando a pessoa morre, ela vai ficar num estado de sono, vai dormir, não é? Mas a gente acaba de ver aqui que Paulo diz que morrer é partir e estar com Cristo, não é partir e dormir. Quando a Bíblia fala sobre aqueles que dormem, é óbvio que está usando uma figura de linguagem. Quando Moisés e Elias vieram estar com o Senhor no Monte da Transfiguração, eles não estavam dormindo, não foram acordados para fazer uma aterrissagem na terra e depois voltar para o seu sono celestial. O rico e Lázaro não estavam dormindo naquele diálogo ali que é relatado pelo Senhor Jesus. Então é apenas uma observação doutrinária, tá? Vamos adiante em Filipenses, a partir do versículo 24, ele continua dizendo que eu julgo necessário, eu julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Aqui, nesse texto, Paulo resolve a sua indecisão. Ele estava lá dizendo que preferia partir e estar com Cristo, estava em aperto, mas na verdade a preferência era partir e estar com Cristo. E enquanto estivesse vivo, viver era Cristo, mas morrer era ganho, era lucro. Mas aqui ele resolve sua indecisão, porque de preferência ele já tinha dito que ele prefere partir e estar com Cristo. Esse é o desejo dele, estar com Jesus. Mas agora ele fala de alguma coisa que é necessária, julgo mais necessário por amor de vós. Ele diz que é necessário ficar. Querer mesmo, ele quer partir. Mas a sua responsabilidade com o chamado de Deus para o serviço de abençoar a igreja faz com que ele decida, como se ele pudesse decidir, mas assim, que ele resolva a opção de ficar por responsabilidade, porque é necessário.
Veja só, deixa eu voltar àquele exemplo do carro, não é? Eu tenho um carrinho velho, alguém vem com um carro, um Alfa Romeo, maravilhoso, e quer trocar comigo, simplesmente porque quer. Eu quero ficar com o seu carrinho, colocar lá, não sei se a pessoa vai colocar lá numa coleção, e eu lhe dou o meu Alfa Romeo com todos os anos seguro, licenciamento, IPVA, tudo pago, você não vai ter despesas. É claro que eu vou querer trocar, a não ser que essa pessoa coloque uma condição. A pessoa pode dizer para mim, falar assim: olha, o carro vai ser seu, com todos esses benefícios, mas você está proibido de dar carona para os irmãos. Você não pode mais servir aos irmãos com o seu carro. Então, o que é que eu vou dizer? Eu vou falar: olha, muito obrigado, mas eu prefiro ficar com o meu carrinho velho para servir aos irmãos. É isso que Paulo está decidindo. Ele tem a maravilha da possibilidade de partir e estar com Cristo, que é lucro, que é ganho, que é muito melhor. Mas por necessidade, por amor aos irmãos, por amor à igreja, por amor àquilo que Deus lhe mandou fazer, ele diz que é necessário ficar na carne. Veja só, eu fiz uma observação doutrinária sobre essa questão de que quem morre não está dormindo, está com Cristo, se morreu em Cristo. Quero fazer algumas observações pastorais a partir desse momento. Veja só, Paulo tem desejo de partir, estar com Cristo, mas esse desejo não tem a ver com fuga. Ele quer estar com Jesus. Ele não está abatido, desesperado, depressivo, desejando sair daqui. Não é uma fuga. Se por um lado tem alguns que têm medo da morte, tem outros que procuram a morte. Então, vamos analisar essas duas situações. Há alguns que têm medo da morte, crentes, que a gente não pode nem brincar. Eu vou para um lugar e digo: olha, se eu não voltar, se eu morrer, e a pessoa só falta bater na madeira e dizer: não fale isso não, e usa o nome de Jesus, em nome de Jesus não fale isso. Ora, a gente vai morrer em algum momento, mas não pode falar de morte, em nome de Jesus, não vai morrer. Ora, vai ter uma hora que a gente vai morrer. Mas há muitos que têm medo da morte. Nós não temos medo da morte. A gente não corre da morte. A gente não fica correndo da morte. Há outros que querem morrer. Pessoas que querem morrer não porque querem estar com Cristo, mas porque já não suportam mais a vida. E nós também não somos assim. Nós não somos pessoas que desejamos morrer porque queremos fugir da vida. Se a gente não corre da morte, a gente também não corre para ela. Nossa perspectiva não é a morte ou a vida natural. A gente não é regido pela morte natural e pela vida natural. A gente é regido pela vida eterna, que já recebemos aqui. O Senhor Jesus diz: quem crê nele tem a vida eterna, e que aguardamos a sua plenitude depois da morte, na ressurreição. Então, o nosso assunto não é ficar em busca de nos agarrar na vida natural ou de fugir para a morte natural. A nossa perspectiva é Cristo, é a vida de Cristo. Para mim, viver é Cristo e morrer está com Cristo. A gente nem foge da morte tendo medo dela. Então, alguém que ficou enfermo, ficou doente e se disse que vai morrer, um médico disse que vai morrer em tanto tempo, essa pessoa que tem esse entendimento de fé, ela tem fé para ser curada. E quantos são curados? E ela tem fé para morrer, fé para partir e estar com Cristo. Ela nem se entrega: coitadinho de mim, porque vou morrer. E ela não reage mais, e não busca ajuda, e não busca remédios, e não busca oração. Não, ela busca viver. Mas se ela vai morrer,
e finalmente ela morrer, e os remédios não derem resultado, e o Senhor não responder positivamente à oração, ela vai morrer. E ela não vai ficar desesperada, ela vai dizer, eu vou estar com Cristo. Essa era a perspectiva de Paulo, essa nossa perspectiva. Olha, mas é preciso aqui a gente falar um pouco sobre a tristeza, não é? Porque falamos daqueles que querem morrer, isso tem a ver com depressão, tem a ver com tristeza, tem a ver com sentimentos fortes de angústia. A gente precisa também encarar o assunto da tristeza. A tristeza, assim como a morte, faz parte da vida. Vivemos num mundo que quer, um mundo glamourizado, principalmente de filmes e artistas de televisão e propagandas maravilhosas de televisão em que todo mundo está sempre sorrindo e a pessoa não pode sofrer. E quando alguém está sofrendo, logo tem que ter um remédio para acabar com aquele sofrimento, tem que ter logo um psicólogo, não pode sofrer, e se for crente vai dizer que crente não sofre, que crente não fica triste, que crente não chora. Veja só, está alguém aflito? O que é que Tiago diz? Está alguém aflito? Está alguém triste? Ore! Ele não diz cante louvores. Ele diz que alguém alegre, cante louvores. Está alguém aflito? Ore! Então há momento de aflição, momento de tristeza. Mas a gente não aceita que as pessoas ou que nós mesmos soframos. A gente quer resolver a tristeza das pessoas e a nossa tristeza. A gente tem que aprender a passar pela tristeza quando é para ficar triste. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar. Há pessoas que perdem um ente querido e estão naquele período de choro, de luto, e os outros querem fazê-lo se alegrar, fazê-lo sorrir e querem levá-lo para psicólogo. Deixa só chorar, perder um ente querido, é assim mesmo, tem que passar pelo luto. Há tristezas com perdas da vida, não somente de pessoas queridas, mas de coisas que perdemos e a gente fica triste. Há tristezas também resultado de problemas de saúde. A gente está triste, às vezes a gente chega, se alguém chega numa reunião, chega num encontro da igreja meio abatido, os outros, o que é que você tem? Não pode ficar assim. Como não pode? Jesus não fala para dar bronca em quem está chorando, ele fala chorar com os que choram. Então, há momentos de tristeza, a vida é dura, a vida traz perdas, traz decepções, traz sofrimentos. Há momentos de tristeza por nossa responsabilidade, por algumas bobagens que fazemos, por pecado. A tristeza por causa do arrependimento é uma tristeza necessária. A tristeza do mundo mata, mas a tristeza do arrependimento, segundo Deus, dá vida. Onde é que está o problema? Quando tomar providência? Quando a tristeza se prolonga muito, demasiadamente, ou se aprofunda demasiadamente e a pessoa começa a ter prejuízos, vai a depressão, num estado de autodestruição, de destruição da vida, de ausência de vida. Aí é preciso intervir. E seja na tristeza comum da vida, seja na depressão, as providências que nós temos, em primeiro lugar, precisam ser espirituais. É preciso orar. Veja só, não estou dizendo vá orar que resolve. Eu vou seguir com as outras providências, mas tudo tem que começar com oração. A maioria das coisas a gente vai vencer em oração. Há milagres. A pessoa entra no seu quarto, dobra seu joelho, chora diante de Deus. Às vezes, numa oração de um dia resolve. Às vezes, ela precisa passar um mês em oração, em clamor, pedindo a Deus misericórdia. E Deus vai agir. A outra providência também, que não é uma providência só para esses momentos, assim como a oração não é só para esses momentos, é o amor fraternal, o amor da igreja. É por isso a nossa insistência em que a vida da igreja não seja feita de reuniões
grandes, de eventos, de cultos, mas seja feita de relacionamento. Por isso a igreja na casa, por isso o discipulado, por isso as pessoas andarem juntas, por isso, como a Bíblia fala, juntas e ligamentos. Amor fraternal. Ter pessoas que conheçam a minha dor, com quem eu possa repartir todos as minhas dores, os meus sofrimentos, os meus choros, pessoas que choram comigo. Gente, amor cura. Às vezes não é nem o irmão, o amigo, nem dá uma palavra, às vezes ele só está ali perto. Há pessoas que se afastam da comunhão da igreja e desprezam a igreja. A igreja, aqueles irmãos próximos com quem a gente estabelece um vínculo de relacionamento para nos suprir em Cristo, vai curar as nossas tristezas, vai curar a nossa depressão. Há vida, existe vida na igreja, vida nos relacionamentos da igreja. Mesmo o amor e mesmo às vezes as palavras, a pregação. Quantas vezes na minha tristeza uma pregação foi lá no fundo do meu coração e a palavra como água me lavou e eu saí dali sem mais aquela angústia que eu estava. Leva as pessoas, ou você mesmo, se for você, a se aconselhar com os irmãos maduros da igreja. A igreja tem anciãos, tem presbíteros, os pastores, tem irmãs maduras, pessoas que vão nos acompanhar, pessoas que vão cuidar de nós. Tem tanta gente sábia na igreja, aproveita isso. E é de graça, porque agora eu vou para outras situações. Às vezes a pessoa precisa tomar uma providência de buscar ajuda médica. Há um processo de depressão, ou que requer uma ajuda psicológica, ou há um problema físico que precisa de uma ajuda psiquiátrica. Veja só, eu coloquei cá na frente, assim como quando a gente está doente, a gente pede para os irmãos orarem, a gente busca Deus, e se não for curado, a gente vai para os remédios, e aí o remédio é a oração agindo. Assim também, não há problema em a gente procurar ajuda profissional em alguns casos, mas que isso seja com acompanhamento dos irmãos mais maduros. E se você vai procurar um psicólogo, pelo amor de Deus, não procura psicólogo que não tenha temor de Deus, procure gente que tenha temor, que conheça a palavra de Deus, não é? A dificuldade de alguns é que a primeira coisa que ele faz é ir procurar um psicólogo. A primeira coisa é a oração, e aí o amor dos irmãos, e aí também o aconselhamento dos mais maduros, aconselhamento pastoral, e pode em algum momento haver necessidade de aconselhamento médico, de consulta médica. Mas algumas vezes acontece a gente dar um conselho para um irmão e ele não ouve e procura um psicólogo e depois volta falando a mesma coisa que a gente falou, e só que é o seguinte, lá ele gastou dinheiro, ele teve que pagar a consulta e com a gente era de graça. Né? Irmãos, aí Deus providenciou tanta riqueza na nossa vida, a oração, o louvor, a palavra, a comunhão dos irmãos, o amor fraternal, o aconselhamento dos irmãos mais maduros. Vamos aproveitar essas coisas. A cura, existe cura na vida da igreja, e também, se for preciso, procurar ajuda médica. O sofrimento é permitido por Deus. A gente não deve fugir do sofrimento, a gente não deve buscar o sofrimento, mas também não deve fugir, porque o sofrimento é permitido por Deus, e tanto nos amadurece, nos faz mais semelhantes a Jesus, dependendo da forma como a gente encara Ele. Se a gente encara compreendendo a graça de Deus presente ali, e também ajuda a pessoa que sofre a ser capaz de ajudar outros que vão passar pela mesma situação, pelo mesmo sofrimento. É muito mais fácil para uma pessoa que passou por um determinado sofrimento e tristeza, lá na frente, ajudar quem está passando por aquela mesma situação. Quis dar essa palavra pastoral sobre tristeza, porque é um fato que a nossa vida tem tristeza, e tem momentos de depressão simples, como diria, brandas ou profundas, e a gente, eu gostaria de falar sobre isso. Portanto, a gente nem corre da morte, não tem medo da morte,
Quando alguém falar de morte, não precisa clamar o nome de Jesus. Quando alguém sonha com morte, fica desesperado. Não, ore, ore. A gente não corre da morte, mas também a gente não corre para ela. A morte não é solução. A morte não é solução. Às vezes, em situações difíceis, a gente pensa que se morrer, a gente vai resolver a situação, vai sair da vida e tudo vai acabar para a gente, vai resolver a vida dos outros. Talvez a gente pense até na morte de uma outra pessoa, se aquela tal pessoa morresse, resolveria tal situação, tal conflito. Gente, a morte não é solução. A vida é solução, mas não é a vida natural, é a vida de Cristo. A vida eterna, a vida de Cristo é a solução. Com a vida de Cristo eu posso viver e morrer. A solução está com Cristo. Enquanto eu vivo, eu estou com Ele para passar por toda situação e para desejar que Ele seja glorificado em toda situação da minha vida, sejam boas ou desagradáveis. E com Cristo também eu vou passar pela morte. A gente corre para Cristo. Nós somos livres da morte. A gente nem corre para ela e nem corre dela. A nossa vida é com Cristo, é com Jesus. Hebreus 2:14 a 15 fala da grande vitória de Jesus sobre a morte. Ele se fez carne, participou de tudo, semelhante a nós em tudo. E aí diz que, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Jesus se fez homem, se fez carne e sangue, para que pela morte aniquilasse, destruísse. Tem outra versão que fala destruísse o que tinha o poder da morte, o império da morte. Eu coloquei um texto aqui, estou com outro texto gravado na cabeça, mas é a mesma coisa. Outro texto na outra versão. Jesus pela morte destruiu, aniquilou aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. E veja só, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Esse é o escritor aos Hebreus nos falando da grande vitória. Jesus destruiu o diabo ao morrer na cruz, destruiu o poder do diabo, o poder da morte, e nos libertou desse medo. Tem um texto muito interessante, muito curioso sobre isso, que é esse texto de 1 Coríntios 3, 21 e 23. Paulo, 21 a 23. Paulo estava corrigindo os irmãos de Corinto por causa das divisões entre eles. E eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. E dentre as tantas broncas que Paulo dá aos irmãos de Corinto e as tantas correções, uma delas é essa. Ele diz assim: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo e Cristo de Deus. Será que Paulo disse que a morte é nossa só como um efeito retórico, porque se empolgou, seja Paulo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, só em oposição à vida? Ele citou morte. Talvez lá naquele outro texto também ele diz: nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem a altura, nem a profundidade, nem a vida, nem a morte. Então ele pode apenas, não sei, eu acho que não, mas pode apenas ser uma força retórica, né? Tudo é de vocês. O presente, o futuro, os irmãos que pastoreiam vocês, a vida, a morte também é de vocês.
ou não. Ou Paulo está falando de alguma coisa que deve ser observada. Não é? A nossa tendência é pegar cada palavra da Bíblia e vê-la com um significado definido. Ele está dizendo, a morte é de vocês. A morte é de vocês. Eu não sei se é apenas um efeito retórico, ele falando a vida, a morte é de vocês, ou se não, ele está dizendo a morte é de vocês. O fato é que Paulo trata a morte desse jeito. Não me importa para mim se é uma coisa ou outra, até importa, mas não quero discutir isso agora. Mas o fato é que ele diz que a morte é nossa. E Paulo subjuga a morte. E ele vai dizer em outra parte que é o último inimigo a ser vencido. E nessa afirmação que é o último inimigo a ser vencido, a ênfase não está no fato de a morte ser uma inimiga. A ênfase está no fato de que é o último inimigo a ser vencido. A ênfase está na vitória. A ênfase está em vencer. A ênfase não está no inimigo, mas está na vitória. E aí ele fala da ressurreição. Veja só, a história conta que São Francisco de Assis chamava a morte de irmã morte, dizia que ela era a porta da vida. Eu também não sei porque Francisco de Assis chamava também o sol de irmão sol, mas é interessante como ele chama de irmã morte, e através da morte ele vai para Cristo. Na verdade, o grande amor de Francisco de Assis é Jesus. Eu não sei se eu não vou chamá-la de irmã, mas eu também não vou ficar brigando com ela, porque tem a hora certa da gente vencê-la, é o último inimigo a ser vencido. Eu não corro para ela para brigar com ela, eu não fico brigando, vou brigar com ela quando ela estiver se aproximando, não. Ou se não, venha. Não, o nosso assunto, é isso que eu quero deixar bem repetido aqui do início do texto, aquele de Filipenses, que o que importa não é a vida ou a morte, não é a vida natural ou a morte natural. O que importa é que Cristo seja engrandecido, seja pela vida, seja pela morte. Veja só, esses textos aí vão falar mais um pouco sobre isso, não vou tratar aqui para não ficar muito extenso, mas Pedro vai também tratar a morte desse jeito. Olha, estou percebendo que está chegando o dia de eu morrer, portanto eu quero deixar essas tais coisas com vocês. Ele encara com muita tranquilidade. E nos outros textos, 2 Coríntios 5, 1 Tessalonicenses 4, 1 Coríntios 15 principalmente, vão falar de ressurreição, do nosso encontro com Cristo. Quando a gente fala de morte, tem que falar necessariamente de ressurreição. Não vou desenvolver o assunto aqui por causa do tempo, quero mais falar da nossa perspectiva aqui, não é? Mas é isso, a perspectiva aqui em função da eternidade, em função de viver para Cristo aqui e com Cristo na eternidade. Aí vem a ressurreição, que é a nossa grande esperança, volta de Jesus e ressurreição, corpo de glória, ressuscitados. Como é que está a tua vida aqui? Está vivendo para Cristo ser engrandecido? Viver somente para dormir, acordar, trabalhar, curtir um pouquinho a vida, comer, depois voltar para trabalhar mais um pouco, depois dormir, depois curtir a vida de novo, comer alguma coisa, se divertir. É legal, mas isso é a vida comum. Nosso viver é Cristo, e não é uma expressão assim, é Cristo porque é Cristo, não se vê Cristo como uma recitação vazia, uma repetição do texto bíblico. Que Cristo seja engrandecido na minha vida, eu tenho esse desejo. Aqui, enquanto estou aqui, eu quero ver Jesus ser exaltado, e Ele é exaltado quando a vida de pessoas é transformada, a vida das pessoas é transformada. Quando eu colaboro em fazer as pessoas conhecerem a Jesus, fazer aqueles que ainda não conhecem venham a conhecer, e aqueles que já conhecem, virem a conhecer mais. Cristo ser engrandecido tem a ver com serviço às pessoas, serviço de socorrer os necessitados, serviço de repartir a vida eterna que Jesus tem dado para você.
Se você não teve encontro com Jesus ainda, você deve ter medo da morte. Eu acho que tem. E se não tem, acho que devia ter. Mas o Senhor Jesus quer ter um encontro contigo, aqui em vida, para você ser salvo e você viver para Ele. Veja só, Jesus fala assim: não tenha medo daquele que pode matar o corpo e não fazer mais nada. Tenha temor, tenha medo daquele que pode matar o corpo e mandar a alma para o inferno. Esse é Deus. Então, a gente não precisa ter medo da morte. A gente tem que ter temor de Deus. E eu estou te chamando para ter esse encontro com Jesus. Quanto àqueles, talvez alguns estejam numa situação de que perderam um ente querido, ou mesmo numa idade muito avançada, ou outros com uma doença que podem falecer a qualquer momento. Veja só, a nossa esperança é a ressurreição. Daqui a pouco tempo, tem uma versão antiga da Bíblia que diz: mais um poucochinho de tempo, aquele que vem virá. Daqui a pouco estaremos todos com Cristo. Em primeiro lugar, nós vamos vê-lo face a face. E aí também nós vamos rever todos aqueles que morreram em Cristo. E nós vamos estar todos juntos com Cristo eternamente. Que Deus siga te abençoando, enchendo o teu coração da revelação da vida que há em Cristo. Da vida que há em Cristo. Que essas palavras tenham te abençoado e enchido o teu coração da revelação do Senhor Jesus. Um abraço para você.